RH existe para conectar pessoas e negócios. Com essa união, extrair o melhor de ambos, gerando também benefícios para ambos. Considerando isso, fala-se muito da história da alta performance. Esse papo que parece quase uma utopia. Mas vem com a gente para entender que não se trata de utopia, é algo bem mais prático que isso. Vamos lá? A alta performance parece algo inatingível porque criou-se ao redor dela uma atmosfera de algo inatingível, de poder de super-herói. Mas não é bem assim que funciona. O propósito da alta performance é fazer com que as pessoas possam oferecer o melhor de si, enquanto também colhem os frutos desse dar-se. O objetivo da alta performance é que o indivíduo entregue o melhor de si, enquanto cuida das suas dificuldades para que elas não impeçam que o melhor de si venha a florescer. Muito mais simples do que aquela ideia antiga de excelência ou poder de super-herói. Faz parte da vida, é comum do ser humano ter dias melhores, dias piores. É isso que nos constitui de fato e constrói a nossa jornada ao longo do caminho, não é mesmo? Considerando isso, vale frisar que alguém que está em alta performance, está em alta performance. E pode haver ao longo do caminho momentos em que essa pessoa não performe tão bem. A grande questão é olhar o ser humano como um todo, de forma holística, combatendo vieses de temporalidade, de afinidade e dando ao indivíduo a condição de ser visto como um todo. Dito isso, nós da BWG defendemos que o conceito de alta performance precisa ser ressignificado. Nós acreditamos que a alta performance é quando o indivíduo coloca o seu melhor a seu favor e minimiza as suas dificuldades. Na prática, o que isso representa? Aquilo em que o indivíduo é excepcional é elevado à sua maior potência, ou seja, explorado da melhor forma. E as suas dificuldades são minimizadas a ponto de não atrapalhar a sua entrega, o seu resultado. O que a gente quer dizer é que nós não acreditamos de fato que o esforço necessário para transformar alguém que de repente não tem a comunicação como uma grande habilidade em um exímio comunicador. Acreditamos que isso é possível. Mas o quanto de energia é necessário para transformar alguém que tem tanta dificuldade com comunicação em um exímio comunicador? Ao invés de gastar toda essa energia nesse processo, por que não olhar para essa potencialidade que o indivíduo tem, que de repente poderia ser a capacidade de criação, e elevá-la ao máximo, cuidando para que a questão da comunicação não atrapalhe a sua criação, e não para submetê-lo a um esforço descomunal de se tornar um exímio comunicador, quando o forte dele é ser, na verdade, um grande criativo. Percebe a nuance que existe nessa questão? É essa visão que transforma a alta performance em algo de fato acessível. Nosso trabalho envolve exatamente fluidificar o conceito de alta performance, mostrando o quanto ela é possível e utilizando o feedback como principal material dessa construção. Bora entender como é que esse feedback de fato pode ser aplicado no processo de construção da alta performance? A alta performance é um lugar ansiado por todos nós. A jornada até o cume dessa montanha alta performance costuma ser longa, mas a vista que se tem quando se chega lá é incrível. Os trilhos que compõem esse caminho que te levam até essa montanha são muito mais simples e acessíveis do que a maioria das pessoas pensa. Estamos falando de usar os feedbacks como trilhos dessa jornada. Sejam eles feedbacks individuais, feedbacks vindo dos seus subordinados, da sua liderança, ou os feedbacks institucionais, que é quando a empresa para fazer uma troca genuína com seus colaboradores, de escuta e também de fala. Todo o nosso trabalho e os nossos produtos estão embasados no feedback. Trabalhamos nas nossas tecnologias o conceito de feedback multinível, um feedback que alcança todos os níveis da organização, começando pelos colaboradores enquanto indivíduos. Trabalhamos aqui, no primeiro pilar, o feedback individual, chamado também de feedback 1 para 1, onde os indivíduos trocam o feedback livremente entre si, sem as barreiras hierárquicas, departamentais. As pessoas podem interagir e trocar feedback de acordo com as interações que ocorrem no dia a dia. É o famoso PAP, do porteiro ao presidente, todo mundo trocando feedback de forma fluida. O conceito do feedback 1 para 1 tem como essência criar um ambiente de segurança psicológica, para que esses dois indivíduos possam trocar feedbacks genuínos, verdadeiros, sem nenhuma preocupação com os impactos que esse feedback pode ter num processo de avaliação de performance,
um pagamento de remuneração variável ou outro tema da organização. É o conceito do feedback livre, mas responsável. E dizemos isso porque a gente sabe que, embora nós já nasçamos convivendo com o feedback e ele seja presente em todos os aspectos da nossa vida, ele nunca foi, de fato, ensinado a nós. E apesar disso, quando chega aqui na vida madura, no ambiente profissional, nós somos cobrados por saber dar, pedir e lidar com os feedbacks trocados. É por isso que a segurança psicológica é tão importante. Mais do que dar a tranquilidade para o colaborador de saber que esses feedbacks estão blindados, protegidos, para que o acesso seja exclusivamente dos dois envolvidos, ou seja, remetente e destinatário, também é importante ensinar as pessoas a dar feedback e a receber também. Na nossa solução, os feedbacks são construídos de uma forma muito simples. São 2 etapas que vão direcionando o colaborador a construir um feedback de qualidade. A primeira etapa é o momento de avaliar as competências do colega ao qual o feedback se destina, considerando as competências pré-cadastradas pela empresa de acordo com a área e a função do colaborador avaliado. Após a coleta da avaliação das competências do indivíduo, a segunda fase apresenta um conjunto de modelos de feedbacks baseados em metodologias renomadas, como a SCI, tão utilizada na terapia comportamental cognitiva, que significa situação, comportamento e impacto, quanto a SKS, Stop, Keep, Start. Essas metodologias são comprovadamente maneiras muito eficientes de se dar feedback. Elas são baseadas em comportamentos observáveis, situações e os impactos gerados. Dão direcionamento para quais ações devem ser tomadas para melhorar aquele comportamento ou aquela habilidade. Entendemos que o feedback é como um presente. Uma vez dado, o proprietário decide o que fazer com ele. Diante disso, é possível que o proprietário desse feedback, aquele indivíduo que recebeu o feedback, possa compartilhá-lo com quem julgar necessário, como por exemplo um colega, um subordinado ou até o seu gestor. No momento em que o compartilhamento é feito, honrando o preceito de segurança psicológica, aquele que enviou o feedback é notificado sobre esse compartilhamento. Todos os feedbacks recebidos são armazenados no dossiê do colaborador. Essa é uma estratégia para combater o viés de temporalidade. Esses feedbacks serão utilizados durante o processo de autorreflexão, em que o colaborador para avaliar seu próprio desenvolvimento e tem todos esses feedbacks para lembrá-lo de como foi essa jornada. As competências avaliadas nesses feedbacks compõem um relatório que dá ao colaborador uma visão ampla sobre quais são as competências em que ele dá show, ou seja, já é uma referência, e quais competências ele tem como oportunidade de melhoria. Além disso, um conjunto de recursos é associado a cada competência para tornar-se uma biblioteca de conteúdos que o colaborador possa consumir nesse processo de autodesenvolvimento. Estamos empoderando o colaborador para ser protagonista do seu próprio desenvolvimento. E aqui cabe dizer, muitas empresas têm usado o discurso do protagonismo de forma inadequada, distorcendo o seu verdadeiro propósito. Dar protagonismo ao colaborador não é simplesmente deixá-lo agir por si só e ser responsável pela sua história. Não significa abandoná-lo nessa jornada. Muito pelo contrário. É dar a ele recursos e condições para que, empoderado desses recursos e condições, ele possa então ser protagonista. A empresa continua tendo uma grande participação nesse processo, mas como apoiadora e não como guia. Com isso, ressignificamos o papel do RH no processo de desenvolvimento de cada indivíduo. O RH passa a ser um curador de conteúdo, um direcionador e um apoiador desse processo, e não mais o responsável. Nem o RH, nem a empresa, nem o gestor. Apenas o próprio colaborador. Sempre com o apoio e ajuda da empresa, do gestor e do próprio RH. Mas veja, estamos falando de ajuda, apoio, e não de uma responsabilidade unilateral. Considerando essa primeira etapa em que olhamos aí para o feedback individual, trocado livremente entre os colaboradores, podendo ser espontâneo ou solicitado, vamos ao segundo elemento que constitui o nosso feedback multinível. Relembrando que na primeira etapa, o intuito, o objetivo do feedback 1 para 1 é apoiar e dar insumos para o processo de desenvolvimento individual, nesse segundo bloco vamos considerar o feedback solicitado pelo gestor. Essa ferramenta tem como objetivo trazer para a visão do gestor, do RH e da organização elementos que possam apoiar o processo de desenvolvimento individual de cada colaborador. Nesse momento, o gestor pode solicitar feedback sobre seus subordinados para obter uma visão sobre suas competências e também sobre temas específicos. Esses feedbacks coletados pelo gestor também compõem o dossiê do colaborador,
mais um elemento para combater o viés de temporalidade e também o de afinidade. O viés de temporalidade se relaciona à nossa memória. Costumamos esquecer com facilidade os fatos mais antigos. Então, imagina que no processo de avaliação, um colaborador que performava muito bem nos últimos 9 meses teve algum problema pessoal ou alguma situação de mudança dentro do ambiente de trabalho ou das atividades que acabou impactando sua performance. O que comumente vemos é que no processo de avaliação nestas condições, o gestor tenderia a avaliar o colaborador pela performance dos últimos 3 meses, em que ele não vinha desempenhando tão bem, se esquecendo de tantas outras coisas que ele realizou e entregou ao longo dos 9 meses anteriores. Isso não combina muito com o conceito de justiça e equidade. Por isso o dossiê é tão importante, ele traz todo esse histórico para relembrar o gestor de como foi o percurso desse colaborador em termos de entregas, habilidades destacadas, oportunidades de desenvolvimento no decorrer desse período. Além disso, tem a questão do viés de afinidade. Sabemos que ele é bem comum. O fato do gestor, de repente, ter um pouco mais de simpatia por algum colaborador pode fazê-lo se tornar um pouco paternalista. E no caso de um colaborador com quem ele não tem tanta afinidade, o oposto também acontece. Com o dossiê, tanto o gestor quanto o RH vão ter condições de avaliar todas essas informações dentro do conceito de tempo e de informações captadas para poder calibrar um pouco desse processo de avaliação. Considerando isso, gestor e RH têm dentro desse dossiê informações que vão ajudar a combater o viés temporal e o viés de afinidade. Tudo baseado em dados e fatos e comportamentos observados pelas pessoas que interagem com esse colaborador. Esta é o que chamamos de uma fonte fidedigna. Uma outra situação em que o dossiê é muito útil é na troca de gestão. Geralmente, trocar de gestor causa dor à equipe e ao RH também nos processos que conduz, porque até esse gestor chegar, conhecer a equipe, entender como cada um funciona, quais são as competências instaladas, leva um tempinho. O dossiê reduz essa curva de aprendizado do gestor sobre a própria equipe porque traz todas essas informações numa visão histórica. Considerando os feedbacks trocados pelos colaboradores e o feedback solicitado pelo gestor, temos os insumos que vão alimentar o processo de autorreflexão e de avaliação do gestor. Na nossa solução, o processo de avaliação do gestor conta não só com os feedbacks que já foram capturados ao longo do tempo, mas com uma rodada de captura de feedbacks com a oportunidade de indicação de colegas. Isso significa que, ao iniciar um ciclo de avaliação, o colaborador terá a oportunidade de indicar quais colegas ele gostaria que dessem feedback sobre ele. O gestor, por sua vez, pode, além das indicações dadas pelos colaboradores, indicar outras pessoas das quais coletar feedback sobre os seus subordinados. Percebam que tudo isso gera um conjunto de informações muito relevantes para qualquer processo de avaliação, seja performance especificamente, potencial, retenção, sucessão, entre outros. O dossiê não conta só com os feedbacks coletados. Os objetivos contratados ao longo desse período, as interações que esses objetivos carregam, as autorreflexões e avaliações anteriores, cada gestor pode registrar no dossiê dos seus colaboradores. Para reforçar nosso compromisso na propagação da justiça e equidade dos processos de avaliação, nossa ferramenta também conta com recursos para calibração. É isso mesmo, as calibrações que acontecem nos comitês de avaliação. Nossos serviços de design vão ajudar a sua empresa a modelar o melhor formato de avaliação, considerando elementos que vão cruzar informações, testar possibilidades e reduzir vieses. Entendemos que o Ninebox limita a nossa visão sobre os nossos talentos. Por isso, defendemos que, ao invés de Ninebox, você utilize uma combinação de fatores para avaliar os seus talentos, determinando seus grupos de avaliação e outros elementos, como a exploração e estratificação do potencial. Ficou curioso sobre como fazer isso na sua organização? Entre em contato com a gente, vamos bater um papo e identificar a melhor solução para você. Nosso último elemento, o último bloco desse feedback multinível é a própria organização. Aquele processo chamado de pesquisa de clima, pesquisa Pulse, nada mais é do que um recurso para que a empresa se coloque como ouvinte dos seus colaboradores, entendendo sobre cada aspecto do ciclo de vida do colaborador, dos recursos que a empresa oferece, das condições de trabalho que ele tem, das relações constituídas por ele e com ele, a empresa consegue obter um panorama geral do que seria o clima e, em alguns casos, o engajamento. Uma das maiores dores desse processo de escuta ativa
é construir, modelando as pesquisas, coletar as respostas, analisar os resultados de forma eficiente e assertiva e construir planos de ação que de fato acontecem e geram impacto. A nossa solução se propõe a te ajudar com esse processo, criando pesquisas cadenciadas de maneira fluida, com indicadores chaves e o mais importante, usando tecnologia para ajudar você a entender para onde a sua atenção deve estar voltada, onde a sua energia deve ser concentrada. São dados preditivos, algoritmos, gráficos e mapas que vão te mostrar o que precisa ser celebrado e quais são as oportunidades de melhoria existentes na sua organização em diversos temas. Estamos falando de todas as etapas do ciclo de vida do colaborador, de feedback 360 sobre a ótica da estatística, de bem-estar, saúde, benefícios e até de temas mais específicos, como todas as vertentes que essa pandemia acabou gerando e os desafios que vieram com ela a partir da nova ótica do trabalho. Trabalhamos com critérios de confidencialidade bastante rigorosos, personalizáveis, mas que deem ao colaborador a segurança necessária para serem verdadeiros em suas respostas. E assim, de fato, poderem contribuir com a melhoria dos processos, métodos e recursos da organização. Vencidas as etapas de construção da pesquisa e coleta das respostas, chegamos então ao resultado. E é nesse momento que muito RH fica super perdido. Por onde começar, o que de fato é importante, como que cada questão impacta no resultado. Nossa tecnologia utiliza algoritmos e recursos de inteligência artificial para ajudar você a entender quais questões geram mais impacto no seu resultado, onde você deve concentrar suas energias e construir planos de ação. Isso passa por identificar a relevância de cada questão, o seu resultado em si, os dados qualitativos inseridos pelos colaboradores em cada questão, inclusive com um processo de análise semântica, que vai qualificar cada comentário, atribuindo a ele um sentimento, que pode ser neutro, positivo ou negativo, e associando esse mesmo comentário a um dos nossos 18 tópicos, cuidadosamente definidos a partir de uma grande pesquisa realizada pelos nossos times especialistas. Outro item muito interessante são os temas emergentes. Além da classificação de sentimentos e tópicos, nosso sistema consegue interpretar esses comentários para identificar quais outros temas foram observados com constância nos comentários dos seus colaboradores. Além do heatmap, um gráfico que a gente costuma dizer que é mão na roda. Ele exibe de forma visual quais são os outliers e resultados estratificados por campos demográficos, que você pode escolher e combinar de infinitas maneiras. Toda essa análise culmina na definição de quais questões devem ser levadas para um plano de ação. Os gestores recebem acessos específicos para olhar e explorar os resultados das suas equipes e, a partir disso, construir planos de ação. Esses planos de ação são acompanhados desde a sua criação até o seu encerramento, quando é possível gerar uma solicitação de feedback para as pessoas que responderem às questões que geraram esses planos, de modo que se possa entender se os impactos criados a partir dessa ação de fato foram positivos. Percebe? É um feedback institucional solicitado pela empresa para seus colaboradores no momento de escuta ativa, com segurança psicológica, sem restrições e de maneira voluntária. Fazer um bom design de pesquisa, coletar dados de forma simples, realizar uma análise bem estruturada e criar planos de ação que impactam é o propósito desse trabalho. É o que nossa solução oferece, combinando tecnologia com serviços. Lembrando, não se trata de uma escuta que acontece pontualmente a cada período. Estamos falando de uma ferramenta que gerencia todo este processo para qualquer tema que você queira trabalhar. O que a sua empresa precisa fazer hoje? Mudar um sistema? Instalar um novo processo? Testar uma metodologia? Por que arriscar fazer isso e descobrir que não era bem o que as pessoas precisavam só depois que a solução foi implementada? Faça uma pesquisa, escute os seus colaboradores, deixe que eles falem e opinem antes de realizar uma ação. Com certeza, seu nível de assertividade será muito superior. É para realizar esta e outras transformações que o BWG se propõe a estar com você nessa jornada, co-criando o melhor modelo para atender a sua organização, de acordo com as suas necessidades, a sua cultura e o modo operante da sua empresa.
Vamos conversar? Entre em contato com a gente, vai ser um prazer falar disso com você.